Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem na santa paz de Deus. Eu estou bem, graças a Deus. No capítulo 32 de Gênesis, no versículo 24, tem uma parte muito importante que eu vou ler com vocês. A Bíblia toda é importante, mas eu li essa parte hoje, eu achei super interessante. Está escrito assim: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E eu abençoo ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Então, gente, nós lendo, pesquisando a Bíblia, nós vamos ver como os mistérios de Deus são preciosos, né? Deus, como Deus abençoa o seu povo. Ele sempre abençoou o seu povo desde o princípio do mundo até os dias de hoje. Jacó lutou contra o anjo, porque ele queria a benção, né? Na luta que ele teve aqui, ao meu entender, que ele teve aqui com aquele homem, ele queria que aquele homem o abençoava, o anjo de Deus o abençoava. Por isso ele lutou tanto. Ele lutou tanto até o amanhecer, até o raiar do dia. Ele lutou com o anjo, né? Ele não desanimou. Por quê? Porque ele queria a benção do anjo sobre ele. E ele queria saber até o nome do anjo. Mas o anjo o abençoou, né? O anjo o abençoou. E olha o interessante, então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então aqui nós podemos ver que Deus, ele ouve os seus filhos, né? Ele ouve aqueles que lutam. Aqui Jacó lutou contra o anjo, mas a nossa luta, gente, é em oração, em oração, é buscando a palavra, é conversando com Deus a cada minuto, a cada hora da nossa vida, porque nós estamos pedindo ao nosso Deus que nos abençoe. E Deus é tão cheio de misericórdia que Ele vem ao nosso encontro, seja por meio de um anjo, seja por meio de uma palavra amiga. Ele usa de alguma pessoa que você encontra na rua. Às vezes você está em casa orando e Deus fala contigo, muda até a tua situação, muda uma lei a teu favor.
Jacó lutou com um anjo, mas a nossa luta é em oração, em súplicas a Deus, é em devoção ao nosso Deus, porque nós servimos um Deus que nos ouve. Então, quando Jacó lutou com o anjo, porque ele tinha certeza que aquele anjo ia abençoar ele, porque o anjo foi enviado pelo nosso Deus. E nós, gente, hoje em dia, a nossa luta é em oração. Nós queremos a benção de Deus. Às vezes, nós fraquejamos porque nós achamos que está tão longe a benção e desistimos. E se você ler essa parte, você vai ver que Jacó não desistiu. Ele lutou com o anjo até o raiar do sol. E o anjo o abençoou, porque o anjo viu que em Jacó não havia desistência, mas havia a fé de Deus sobre aquele homem, né? Porque quando a gente não desanima, quando a gente está com Deus, não desanima, quando a gente, mesmo em pensamento, clama por misericórdia, quando a gente conversa com Deus sobre a nossa situação, quando nós entramos no nosso quarto e dobramos o nosso joelho, e ali nós fazemos as nossas súplicas, nós estamos lutando para que o nosso Deus venha nos abençoar. E aí o nosso Deus não vê em nós a desistência, não vê em nós os nossos erros, as nossas fraquezas. O nosso Deus vê que nós estamos perseverando em oração. Quando você canta um hino, você está pedindo a Deus que Deus te abençoe. Quando você estuda a Bíblia, você está pedindo a Deus que Deus te abençoe. Quando você está em comunhão com Deus na rua ou dentro do seu lar. Quando você, às vezes, fica em silêncio, mas o seu pensamento está em Deus. Você está ali conversando com Deus, explicando a sua situação para o nosso Deus. Deus muda até uma lei a seu favor na terra. Deus vê a nossa perseverança em oração, quando canta um hino, quando fala das coisas de Deus, não tem vergonha de falar das coisas de Deus. Quando anuncia a graça de Deus, que é Jesus Cristo, não estou falando de placa de igreja, estou falando de Jesus Cristo. Quando anuncia e fala do que está escrito na Bíblia, fala das coisas de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus para com o seu povo na terra, dos milagres que Deus operou na sua vida, de tudo aquilo que você sentiu que foi Deus e da sua alegria em conversar com Deus, da sua alegria em servir ao nosso Deus. Quando você menciona as coisas de Deus, você está lutando para que Deus venha abençoar a sua vida, venha abençoar a vida do seu familiar. Às vezes você está com uma causa difícil, mas aí você está lutando para que Deus venha ao seu encontro. Deus entra na sua vida porque Deus vê que você não desistiu de agradá-lo. Nós não precisamos lutar contra os anjos. Aqui, lutar no bom sentido, porque Jacó, queria a benção do anjo sobre ele. Tanto é que o nome dele, o anjo, mudou até para Israel. Pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens, prevaleceste. Então, o anjo o abençoou e até mudou o seu nome por ordem do nosso Deus. E por ordem do nosso Deus,
Um anjo abençoa nós. Às vezes você sai na rua, Deus manda alguém falar contigo. Você está em casa, você acha que não, mas Deus fala contigo dentro da sua casa, no seu emprego. Deus tem várias maneiras de falar conosco, né? Indo à igreja, assistindo ao santo culto, seja o culto de jovens, seja o culto da noite, que é para adultos, né? Então, Deus vê a nossa perseverança. Às vezes, Deus nos desperta de madrugada para orarmos e a gente não recusa. E ora, é uma perseverança, é a nossa luta que nós estamos lutando para que nosso Deus venha nos abençoar e abençoar o nosso familiar. Porque nós temos um Deus que nos ouve. E o nosso socorro vem somente do nosso Deus. Não adianta clamar para um, para o outro, não adianta clamar para ninguém, porque a nossa benção vem do nosso Deus, porque Ele vê que nós não estamos desistindo de lutar para ser abençoado, para que Ele possa fazer de nós um vaso na mão dEle, para que Ele possa nos transformar de dentro para fora, ter um coração manso, ter um coração sem ódio, sem rancor, sem ira, né? Isso tudo também é benção de Deus, né? Ter mais intimidade com Deus, explicar sobre a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Às vezes você vê alguma pessoa aflita, você vai lá, conversa com a pessoa, fala das coisas de Deus, fala de um salmo, fala da palavra que você ouviu. Você está lutando para que as coisas de Deus sejam anunciadas. Você está lutando para que o conhecimento que Deus deu para você não fique só entre você e Deus, mas passe para frente. O milagre que tu contemplou na tua vida, que Deus fez na tua vida, você vai e conta para alguém. Você está lutando para que as pessoas possam entender que Deus faz milagres na nossa vida. Essa é a nossa luta de hoje. Hoje nós não precisamos lutar contra homens, né? Nós não precisamos lutar com algum anjo, nós precisamos lutar na perseverança em oração, em súplicas, ao cantar hinos, ao ler, ao estudar a Bíblia, ao falar das coisas de Deus, pedir para Deus transformar nós de dentro para fora, né? Para Deus nos dar sabedoria, amor, entendimento da parte dele, para que haja em nós uma mudança de Deus e não do homem. Quando Deus entra na nossa vida e muda nós, é diferente quando um homem quer mudar nós. Porque a mudança de Deus, ela é eficaz, ela traz benefício, ela traz alegria. Então, hoje, se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos encontrar muitas respostas interessantes sobre a nossa vida. Nunca desanimar de orar, nunca desanimar de falar das coisas de Deus, nunca ter vergonha de falar das coisas de Deus. Isso tudo é lutar para que Deus venha nos abençoar, venha nos modelar dia a dia, para que a cada dia nós possamos estar melhor, espiritualmente, materialmente, na presença de Deus. Nós vamos ficando íntimos de Deus a cada dia que passa, porque nós estamos nos chegando mais a Ele, em oração, em perseverança.
né? Nós estamos mudando, Deus está vendo o nosso esforço e a nossa mudança para alcançar de Deus as benções, alcançar de Deus os conselhos, alcançar de Deus até as repreensões de Deus, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, né? Para que nós não venhamos escandalizar as coisas de Deus. Porque erro nós vamos ter, né? E Deus vai nos consertando a cada dia que passa. Aí Ele vai nos modelando. Isso tudo é em oração, é quando nós oramos a Deus, ou quando nós estamos em comunhão com Deus, e estamos em comunhão e conversando com Deus, e pedindo para Deus uma mudança em nós, pedindo para Deus mudar algo em nós que não agrada a Deus, pedindo para Deus que possa nos dar forças para melhor agradá-lo. Essa é a nossa luta para que Deus venha ao nosso encontro e faça obras, milagres ao nosso favor. Porque até quando Deus nos repreende, Ele está nos abençoando. Até quando Ele fala que nós estamos errados, Ele está nos abençoando. Às vezes, Deus fecha uma porta de emprego na nossa vida, porque tem outra benção para vir. Então, na nossa vida, o que Deus requer de nós é nós nos achegarmos a Ele, lutarmos, mas não contra o anjo, não contra o homem, mas sim em oração, em dedicação às coisas de Deus, em falar do Evangelho e a graça de Jesus Cristo, em falar palavras que confortam o coração do aflito, fazer uma oração para quem precisa, estar em comunhão com Deus no emprego, na rua, em casa, cantando um hino, lendo uma parte da Bíblia, estudando a Bíblia, falando das coisas de Deus, não tendo vergonha de falar das coisas de Deus. Isso tudo nós estamos lutando para que Deus venha nos transformar e mostrar o seu poder na nossa vida. Né? Porque Deus está vendo o nosso esforço a cada dia, a cada momento, a cada hora que passa. Deus vai falar, aquele servo, aquela serva minha, está lutando para que eu veja o seu esforço, para que eu veja a sua boa vontade de falar das minhas coisas. Ele não tem vergonha de anunciar o Santo Evangelho. Isso tudo é lutar para que Deus saiba que nós estamos buscando Ele de todo sincero coração. A oração que nós fazemos, né? Tudo isso Deus está olhando, contemplando, para até a repreensão que Deus nos dá é a benção de Deus, porque está livrando nós do mal e da aparência do mesmo. Ele está ensinando nós a servi-lo melhor na terra, está mostrando para nós que aquilo que nós estamos fazendo não é do agrado dele. Então, ele nos repreende com mansidão, com carinho, com amor. E nos ensina que aquilo não é da vontade dele, mas ele está vendo em nós o esforço para agradá-lo. Não porque nós somos cheios de fraqueza, mas porque Deus é misericórdia e amor. E aí Deus vai nos transformando a cada dia que passa, vai nos mostrando como devemos servi-lo, como devemos agradá-lo. E Ele vai ouvir a voz do nosso clamor, vai escutar até os nossos pensamentos, vai ver o porquê nós estamos em silêncio, porque nós estamos em comunhão com Ele.
E Deus sempre vem ao nosso encontro, né? Ele não mudará o nosso nome, mas mudará aquilo que está afetando nós espiritualmente ou materialmente. E fará renovo na nossa vida, um renovo espiritual, um renovo material. Fará de nós pessoas melhores na face da terra, né? E faz com que nós venhamos entender o querer dele na nossa vida. Então, tudo isso é uma luta que nós estamos tendo para que Deus venha ao nosso encontro e para que Deus tenha misericórdia de nós. É o amor de Deus na nossa vida. Então, Deus nunca desiste de nós, porque nós estamos em oração, estamos clamando Ele, estamos em comunhão, estamos pesquisando a Bíblia, tentando fazer a vontade de Deus na terra. Tentando fazer a vontade de Deus na terra, procurando fazer a vontade de Deus e mostrando que nós não temos vergonha de falar das coisas de Deus. E Deus vê esse esforço nosso. Deus vem ao nosso encontro. Gente, continue firme na graça de Jesus Cristo. Continue orando, continue pesquisando a Bíblia, lendo, estudando a Bíblia, porque eu tenho certeza viva que Deus ouvirá e verá o esforço de cada um de nós que estamos procurando, de qualquer forma, se achegar mais ao nosso Deus vivo. É o único que pode nos defender, é o único que tem benção para nos dar na terra. Outro não tem. Deus cria caminhos, Deus faz nascer onde não tem. Deus faz aquilo que os nossos olhos não estão vendo aparecer. E até aquilo que está encoberto, Deus faz com que venha aparecer, porque às vezes a nossa benção está naquilo que está encoberto. Então Deus faz aparecer até isso que está encoberto para abençoar aquele que está procurando fazer a vontade dele, está lutando para que ele ouça a voz do seu clamor, ouça a sua oração. Então Deus vê o nosso esforço em tudo isso. Continue pesquisando a Bíblia, continue orando, continue na graça de Jesus Cristo, firmado em Jesus Cristo. Porque muito Deus tem para nos abençoar, Deus tem para nos modificar, muito Deus tem para nos transformar de dentro para fora, para que nós vejamos o quanto o amor de Deus é grande na nossa vida. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe o lar de vocês. Fiquem com Deus.